Vem aí a nova programação da TV Farol. Fique ligado. Olá pessoal, para quem não me conhece, sou André Fon, fotógrafo e apresentador do programa Planeta Fashion, que será exibido aqui na TV Farol, canal 16 e na NET, canal 8, todos os sábados às 14 horas. Moda, entrevistas, culinária, saúde, cobertura de eventos e tudo o que acontece na sociedade alagoana e no Brasil, com a coluna Tudo o que há com Ana Monteiro. Direção Daniel Lessa. Eu tenho esse encontro marcado com vocês. Restaurante Nutri Refeições, sabor, higiene e qualidade. Segurança alimentar, conforto e variedade. Alimente-se bem, gastando pouco. Self-service sem balança. Avenida Comendador Leão, 1347, pertinho da Maternidade Santa Mônica. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 15h30. Olá, eu sou o Tom Carvalho. Em breve estarei aqui na TV Farol com o programa Top Beats Games para você ficar ligado em tudo que está rolando no mundo dos games. Acompanhe a nossa fanpage e até mais! IFOSPAN é uma instituição voltada para a proteção ambiental, elaboração de projetos que eduquem e conscientizem as pessoas a preservarem os recursos naturais. Fazemos projetos na área ambiental, consultoria, assessoria, estudos e relatórios de impacto, paisagismo, urbanismo, diagnósticos, projetos de revitalização de áreas degradadas e outras ações de proteção ao meio ambiente. Como realizadores do programa Segurança em Debate, ministramos palestras e prestamos consultoria em segurança a empresas, condomínios e universidades. Nossos projetos sociais são custeados com as receitas dessas atividades. IFOSPAN, Instituto de Formação, Pesquisa Socioambiental e Segurança Pública. Informações 9981-2224. Vem aí a nova programação da TV Farol. Fique ligado. Nossas saudações a todos. Estamos iniciando o programa Segurança e Debate. Esse programa é a realização do IFOSPAN, Instituto de Formação, Pesquisa Socioambiental e Segurança Pública, em parceria com a TV Farol. No programa de hoje, nós vamos aqui entrevistar uma convidada que trouxemos e você também vai ter a oportunidade de assistir algumas entrevistas que fizemos, uma delas com o desembargador-presidente do TRT de Alagoas, Dr. Severino Rodrigues dos Santos. E também você vai assistir entrevistas com Maristela Positano, com o deputado João Henrique Caldas, onde você vai ter a oportunidade de ver o lançamento de uma super campanha, uma campanha que merece todo o nosso carinho, todo o nosso tempo, que é o projeto Promova a Paz, onde a gente não quer ver mais a exploração sexual aqui no nosso estado e também no nosso país e nesse planeta. A gente sabe que é uma das piores e maiores formas de abuso dos direitos humanos e só assim, com a integração de várias instituições, a gente vai poder transformar realmente esse estado, esse país e, quem sabe, o nosso planeta. Bom, eu quero agradecer a presença aqui da doutora Rosemary Lobo, procuradora do Ministério Público do Trabalho, que é coordenadora do Cor de Infância. Doutora Rosemary, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Ele já é bem dinâmico, eu já vou começar fazendo uma primeira pergunta à senhora. A senhora poderia dizer aos nossos telespectadores
Qual a função constitucional do Ministério Público do Trabalho? A função constitucional do Ministério Público do Trabalho é a defesa dos direitos fundamentais e, como nosso ramo é especializado, mais particularmente é a defesa da ordem jurídica trabalhista, ou seja, da garantia dos direitos aos trabalhadores, dos direitos, mais amplamente, dos direitos humanos do trabalhador. Então, em assim sendo, o nosso papel fundamental, além de garantir verbas trabalhistas, garantir emprego de forma adequada, é garantir que todos os direitos fundamentais que estão no artigo 5º da Constituição e os direitos sociais do artigo 7º, eles sejam realmente implementados. E, particularmente com relação ao Código de Infância, da qual eu sou titular, é a defesa dos direitos humanos da criança e do adolescente, conforme previsão do artigo 227 da mesma Constituição. Agradecemos. Leonardo, por favor. Gostaria inicialmente de saudar a convidada, o Esperon, os nossos telespectadores, e indagá-la acerca da campanha, né, esse combate à exploração sexual infantil, né, um tema que não pode ser deixado de lado em momento algum. Gostaria que a senhora explanasse aí o que levou o Ministério Público do Trabalho a pegar essa bandeira dentre diversas outras que já são acompanhadas, mas essa específica que tanto choca a sociedade. Olha, além da missão constitucional, nós recebemos também diretivas de organizações internacionais, como a Organização Internacional do Trabalho. Esse ano, um prazer nosso de Ministério Público do Trabalho ser recebido em Genebra para a apresentação de estandes sobre o trabalho infantil no evento da OIT. Então, o Brasil ratificou duas convenções, a 182 e a 138 da OIT. E essas duas convenções tratam da questão do trabalho infantil e da proteção ao trabalhador adolescente, porque a gente combate o trabalho infantil, mas procura proteger o trabalhador adolescente, porque é possível trabalhar a partir de 14 anos na condição de aprendiz. Então, o infantil não pode, mas a partir de 14 anos pode. Então, a gente combate um e protege outro. E a Convenção 182, ela fala que uma das piores formas de trabalho infantil, além do doméstico, em lixões e em países que usam crianças para milícia armada, como às vezes a gente vê na África, nos países do Oriente Médio, é a exploração sexual comercial, que é uma forma de abuso, né, sexual, mas é como se fosse, se a gente pudesse falar em termos penais, um abuso sexual qualificado, porque além da violência, a pessoa extrai dinheiro, extrai lucro, mais-valia, né, dessa exploração sexual. Então a campanha, ela vem no momento em que esses casos estão ficando muito frequentes na sociedade. A gente vê nos jornais, a gente vê nas notícias, a novela também, os programas de televisão, eles trazem, às vezes, muito mais casos de abuso. Mas também a gente tem o tráfico de seres humanos, né? Eu fiz o curso agora há pouco com o Ministério Público Federal, Polícia Federal em Goiânia, o tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual comercial. Então, como eu sou titular da Código de Infância aqui, eu me sinto na responsabilidade de fazer esse trabalho extrajudicial. Dá mais um trabalho? Dá, porque assim, eu sempre falo, quando o corregedor chega, ele vai no sistema, ele olha se eu movimentei meus processos, se eu fiz minhas audiências, se eu fui para a sessão, e aquilo ali, as reuniões que faço com Maristela, as entrevistas que dou aqui, lógico, isso é avaliado para efeito de me considerar um bom profissional, né, atuante no meu ministério. Mas ele dá muito mais trabalho do que as atividades corriqueiras. Mas assim, enquanto procuradora, enquanto cidadã, titular dessa coordenadoria, eu sempre trabalhei na FEBEM, depois na LBA, né, passei um tempo, dizem meus amigos, do lado mal, que foi o lado do fisco, de cobrança de impostos, mas mesmo assim no fisco um tempo muito bom também de entender o contribuinte. Né, de ver o contribuinte como ser humano, com uma carga tributária pesada, como você falou. Nós somos contribuintes também, então se eu não queria ser mal atendida na Receita Federal como contribuinte do Imposto de Renda, eu também não deveria permitir, né, que um contribuinte do ICMS fosse tratado mal. Então, já uma postura mais humana, mesmo no direito tributário, que é muito legalista. Então depois fui para o Ministério Público, que tem toda essa faceta social, né, de atuação na sociedade. A campanha é para chamar a responsabilidade. Então, nós do Ministério Público estamos fazendo nossa parte. Você Estado, você família, você sociedade civil organizada. O que é que você está fazendo para prevenir, certo? Ou para reprimir os casos já existentes?
Eu vou pedir permissão à senhora e vou fazer um adendo. Eu não vou entender a sua atuação enquanto no fisco como algo assim deletério ou ruim. Eu vou entender sim, quando o gestor administra mal, gasta mal, né, esses valores, esses recursos, é que a gente fica realmente muito triste. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta à senhora. Aquele acidente que nós tivemos lá no Lixão, onde perdemos aquela criança vitimada por um trator, veio a influenciar essa campanha aí, que infelizmente se veio, mas é uma campanha maravilhosa? A campanha é o ápice de toda aquela ação. Eu venho dizendo em alguns momentos que eu falo. Por quê? Porque o objetivo não era brigar e litigar judicialmente. Eu não tenho muito esse perfil da litigância até os tribunais superiores, porque enquanto o processo corre e as pessoas se desgastam na litigância judiciária e move-se toda a máquina judiciária e ministerial do Ministério Público para isso, outras crianças poderiam estar morrendo ou outras poderiam estar trabalhando. Então o que foi bom nessa ação, apesar da morte, apesar de tudo, é que nós fizemos um bom acordo e muitas coisas foram feitas para mudar aquela realidade. Ali já temos um PET, uma casa específica para o contraturno escolar, comprada. Eu não aceitei que o município alugasse, porque a gente cansa de ver aqui que aluga, paga o primeiro aluguel, o segundo não paga, certo? Então compra, elas saem da escola e vão fazer o contraturno, ali no sítio São Jorge. O Lixão também foi aterrado, ou seja, a melhoria ambiental, né, e a melhoria também de vida daquelas pessoas. Fiquei muito feliz de saber, no retorno que fiz na inspeção, que as mulheres criaram uma cooperativa de trabalho e que muitos hotéis e muitas fábricas mandam já o lixo separado para elas reciclarem. Que os homens, na faixa de 40 homens, eles foram absorvidos pela construção civil, né? Então, assim, mudou a realidade, sim. Tem uma escola licitada para ser construída. E como os 50 ônibus não teve condições de ser comprado, que eram dos itens do acordo, por questão de projeto federal que não saía e tudo mais, eu fiz um acordo, então, que se pagasse uma parte da multa que eu tinha pedido no início. E esse valor foi depositado, o pacto foi honrado pelo município até o final do ano passado, mas eu estava na gestão, eu era procuradora-chefe na época, e eu não sabia como iria usar isso. O recurso estava lá, à disposição do Ministério Público, em depósito na Justiça. Então, depois de muito pensar e pedir a Deus muita iluminação sobre o que deveria ser feito, encontrei o Maceió Voluntários, né, o pessoal do Movimento pela Paz. Eu não queria fazer uma campanha simplesmente repressiva. Denuncie, vamos investigar, vamos punir, porque eu já vi que as situações, por exemplo, do lixão mesmo, como punir aquela família que deixou o filho ir lá para o lixão à noite? Porque as crianças iam para o lixo à noite porque elas não tinham condições de concorrer com os adultos durante o dia. Né? Porque ali tem o pessoal que é dono do lixo da Ponta Verde, o pessoal que é dono do lixo do Vergel, né? Existem estratos sociais dentro do lixo. Eu só soube disso porque, apesar de barrada, né, na porta do lixão, eu entrei no caminhão do lixo e... Disfarçada? Não, de escarpão e de terno. Eu subi no caminhão do lixo com a equipe de reportagem do Trabalho Legal, que é um programa que temos em Brasília, pela TV Justiça, e aí vi essa realidade dos estamentos sociais dentro do lixão. E aquilo, assim, me deixou em estado de choque. A convivência com urubus, com cães, com cavalos, né? Quem tem uma carroça já é mais rico do que quem tem o cavalo, quem não tem o cavalo já é mais pobre do que todos. Uma realidade muito cruel. Então, os itens foram sendo cumpridos, o dinheiro foi depositado e eu cheguei à conclusão, então, que tinha que se fazer algo que não só destinar para um fundo, destinar para uma entidade filantrópica. O que esse dinheiro pode fazer para mudar uma realidade? E a realidade que eu vi foi, Maceió está se desenvolvendo, eu falei isso lá. Há um fluxo de turismo, embora toda vez eu coloco, não a questão da violência sexual, do turismo sexual, do tráfico de seres humanos para exploração sexual. Existem os bons turistas e a gente quer que eles venham, mas que tenham consciência, os hotéis, os bares também, restaurantes, de que não devem deixar a pessoa adentrar com o menor. O Infraero é nosso parceiro também, justamente para fazer esse trabalho de base na chegada dos voos charters, na chegada dos voos nacionais também. Então, terminou por ideia do Maceió Voluntários, e que eu gostei muito também, que a campanha virou um projeto. Então, não é só distribuir folder, não é só colocar cartaz, não é só falar na imprensa, né, e como a gente está fazendo hoje, uma semana de tudo isso, e depois a coisa morre. De forma nenhuma. O problema é como chegar
aos responsáveis, Uma ao ação Estado prática, né? e à família. A família a gente já sabe pelo nosso projeto nacional MPT na escola. A gente chega por meio da escola. Né? E o Estado por meio das audiências públicas e das notificações recomendatórias que eu envio às autoridades para que elas comecem a tomar providências de implementação de políticas públicas. Então a campanha não se limita só a material pedagógico, não. Então como chegar nas escolas também? Por meio da arte. E aí foi que surgiu a ideia das oficinas de teatro com o ator Licurgo Espínola, que já tinha feito esse trabalho aqui com o pessoal que tem problemas com drogas e tudo mais. Então assim, criança gosta de teatro, todo mundo gosta. Vocês viram ali a apresentação sem palavras, né? Mas com uma boa e excelente interpretação. Isso em 3 ou 4 dias que ele está trabalhando. Leonardo. Depois dessas fortes colocações acerca do trabalho infantil, né, lá no antigo lixão, agora retornar aqui para a questão da exploração sexual propriamente dita, né, porque realmente entendo que a população tem que ver essa questão de uma forma diferenciada, não admitir tais práticas, que eu entendo que é um processo muito longo, até porque o Brasil até bem pouco tempo vendia sua imagem para o exterior com fotos de praias e mulheres de biquíni em certas posições inadequadas, e isso que ia para o exterior. Pouco tempo para cá que isso já foi mudado, agora acho que deve ser mudada a mentalidade da população. Aí sim, eu entendo de denunciar nesse ponto da exploração sexual, seja na beira da praia, nas estradas, nas rodovias. A Polícia Rodoviária Federal tenta fazer um bom trabalho em relação a isso. Eu queria que a senhora aprofundasse nessa questão da exploração sexual, o turismo, né? Estamos aí às vésperas de competições internacionais, né? Copa das Confederações, Copa do Mundo e Olimpíadas. O que podemos fazer para atingir, conseguir resultados satisfatórios nessas questões? Olha, eu vi nesse curso que eu me inscrevi pela Escola Superior, foi até uma coincidência. Eu me inscrevi para o curso, fui agora para Goiás, mas era o tema tráfico de seres humanos, migração e imigração. Na verdade, eu fui com o propósito de entender mais da migração e imigração, porque nós estamos com um aporte de trabalhadores de fora agora, e eu disse, já tem até chinês em Arapiraca. Né? Meu colega foi fazer uma inspeção, e toda a empresa era de chinês, ninguém falava uma palavra em português. Então, nós, procuradores do trabalho, temos que estar prontos para saber que legislação aplicar. Se o país tem tratado com o Brasil, a gente vai ter que aprofundar um pouco mais em direito internacional privado e direito internacional público, para saber como lidar. Quando o Ministério Público também faz uma operação de trabalho escravo, por exemplo, muitos trabalhadores às vezes vêm da Bolívia, vêm do Peru, certo? Naquelas regiões mais fronteiriças. E nós recebemos o pessoal que vem da Europa, né? Por navio ou por avião. Então nós temos que estar qualificados para isso. E qual foi minha surpresa quando quase todo o curso foi centrado no tráfico de seres humanos, muito mais na questão da exploração sexual. Aliás, o delegado de Polícia Federal que nos deu uma explanação, ele que orienta a Glória Pérez em algumas cenas novela, né? Da novela. Tem algumas coisas ali que não pode ser, tipo policial infiltrado lá no exterior, certo? Certas gravações e tal. Porque tem a questão novelesca, né, e tal. Mas eu fiquei impressionada com a dificuldade do trabalho repressivo. Todas as relações diplomáticas que têm que ser respeitadas, todas as questões assim, de integração entre as polícias, né, o resgate que é depois de uma vítima traficada para exploração sexual para a Europa, países receptores como Portugal, Espanha, Suíça, né, e Itália, entre outros assim. Como é difícil o resgate disso. E depois que se consegue, a ressocialização da vítima é muito mais complicada. A família às vezes não quer que volte, porque ela está financiando. Né? Então eu percebi realmente que não tinha outro caminho que não fosse o trabalho preventivo. Ele só dá resultado a médio e a longo prazo. Ele não dá um resultado imediato. Né, como a gente às vezes quer, punir, né, colocar na cadeia, diz que 100, já vai tomar uma providência e tal. Ele não dá esse resultado. Esse resultado tem que existir, mas ele dá um resultado de 1, 2, 3 pessoas, ou seja, casuístico. E o trabalho preventivo não. O trabalho preventivo ele vai fazendo uma cultura social de repressão, no fundo, né, de condenação social. A condenação social daquela conduta de exploração sexual
né, é muito melhor, às vezes, do que uma condenação jurídica formal. Porque se for réu primário, tiver bons antecedentes, se for menor de idade, diversas tá de novo, entende? Então, essa condenação social, que não é aquela condenação de linchamento, né, é uma condenação com informação. Isso é crime, isso não pode, a criança tem esse direito, ela tem muito mais peso. E só para completar, além do mais, o destino está mudando. O Ministério Público Federal com a Polícia Federal mostrou para a gente que a rota agora é o inverso. Como eles estão em crise, nós seremos um país receptor. Interessante. Diante desse esforço aí, hercúleo, que a senhora vem fazendo à frente do Ministério Público do Trabalho, né, à frente dessa coordenação, eu pergunto à senhora, de que vai valer tanto esforço se não houver a contrapartida das políticas públicas por parte do governo estadual, por parte do governo municipal? Mas eu vou pedir à senhora que responda isso já, logo depois de um intervalo. A gente volta rapidinho. Vem aí a nova programação da TV Farol. Fique ligado. Olá pessoal, para quem não me conhece, sou André Fon, fotógrafo e apresentador do programa Planeta Fashion, que será exibido aqui na TV Farol, canal 16 e na NET, canal 8, todos os sábados às 14 horas. Moda, entrevistas, culinária, saúde, cobertura de eventos e tudo o que acontece na sociedade alagoana e no Brasil, com a coluna Tudo o que há com Ana Monteiro. Direção Daniel Lessa. Eu tenho esse encontro marcado com vocês. Restaurante Nutri Refeições, sabor, higiene e qualidade. Segurança alimentar, conforto e variedade. Alimente-se bem, gastando pouco. Self-service sem balança. Avenida Comendador Leão, 1347, pertinho da Maternidade Santa Mônica. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 15h30. Olá, eu sou o Tom Carvalho. Em breve estarei aqui na TV Farol com o programa Top Beats Games para você ficar ligado em tudo que está rolando no mundo dos games. Acompanhe a nossa fanpage e até mais! IFOSPAN é uma instituição voltada para a proteção ambiental, elaboração de projetos que eduquem e conscientizem as pessoas a preservarem os recursos naturais. Fazemos projetos na área ambiental, consultoria, assessoria, estudos e relatórios de impacto, paisagismo, urbanismo, diagnósticos, projetos de revitalização de áreas degradadas e outras ações de proteção ao meio ambiente. Como realizadores do programa Segurança em Debate, ministramos palestras e prestamos consultoria em segurança a empresas, condomínios e universidades. Nossos projetos sociais são custeados com as receitas dessas atividades. IFOSPAN, Instituto de Formação, Pesquisa Socioambiental e Segurança Pública. Informações 9981-2224. Vem aí a nova programação da TV Farol. Fique ligado. Voltamos à nossa entrevista, hoje com a Procuradora do Ministério Público do Trabalho, doutora Rosemary Lobo, mas agora você vai assistir o lançamento da campanha Promova a Paz, Exploração Sexual Infantil Jamais. Você vai assistir agora uma entrevista com o desembargador-presidente do TRT e mais algumas pessoas que participam, que estão empenhadas para que a gente tenha aí uma Alagoas muito melhor. Estamos aqui no auditório do TRT, 19ª região,
na presença do desembargador-presidente, Dr. Severino Rodrigues dos Santos, presidente do TRT 19ª Região. Doutor Severino, o programa Segurança e Debate sempre vem buscando alternativas e formas para que a gente possa diminuir esses índices de criminalidade. O senhor está implantando aqui no TRT um programa chamado Qualidade de Vida, que vem contemplar tanto os magistrados quanto os servidores. Isso a gente entende que é de suma importância, talvez sirva como um grande parâmetro para o nosso governo estadual, para que o servidor público estadual também seja valorizado. O senhor poderia fazer uma breve explanação do que é esse programa Qualidade de Vida? Bom dia, telespectadores, ouvintes da TV Farol. Assim que assumi a presidência do tribunal, objetei como meta a criação do programa de qualidade de vida. Quer dizer, um programa que viesse melhorar a saúde dos servidores, como também a saúde dos magistrados, né? Porque a administração só pode andar, só pode atingir seus objetivos se o servidor e juízes estiverem com saúde, para evitar as licenças médicas, tudo em relação à saúde. Então já fiz até uma pesquisa com os servidores a respeito do que eles necessitariam para incrementar este programa de qualidade de vida. Então, pilates, ergonomia, dança, massagens e outras atividades mais. Inclusive já foi instituído o coral, o nosso coral, e já tem vários servidores. Nós contratamos um maestro do TJ e estamos adquirindo mais adeptos para a realização deste programa de qualidade de vida. Já tivemos algumas ações, como em relação ao Dia das Mães, o Dia das Crianças, o Dia das Mulheres, e este programa ele já está incluído em uma das metas do Conselho Nacional de Justiça. Então, todos os tribunais têm que ter por objetivo a criação do programa de qualidade de vida, que envolve todos os servidores e os magistrados. Bem, a gente só tem a parabenizar. O programa Segurança e Debate tem sempre, doutor Severino, essa preocupação, né? É muito importante que a gente valorize o profissional, o servidor, o capital humano, para que a gente tenha melhores resultados, e quem mais ganha com isso é a própria sociedade, né? Então a gente só tem a parabenizar o senhor. Mas além desse programa, o senhor tem aqui implantado algo que a gente vê como muito importante, que é o núcleo de conciliação, que tornará muito mais célere, né? O senhor vem incrementando, esse núcleo já havia acontecido na gestão anterior, mas o senhor vem incrementando, e que a gente entende que isso vai tornar muito mais célere, né, essas decisões trabalhistas entre empregado e empregador. O senhor poderia fazer um breve comentário sobre isso, por gentileza? E este também é um projeto instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. É uma das metas a ser atingida por todos os tribunais. E o nosso, não digo pioneiro, porque já houve início, né, em alguns tribunais, e também da gestão anterior, que deu o primeiro passo para a criação desse núcleo. Assim que assumi, então, criamos o espaço do núcleo de conciliação com uma juíza auxiliar, né, que vai conversar com as partes, os mediadores ou conciliadores, no nosso caso, né, que conversam também com as partes, e aquele trabalhador ou o empregador que desejar dar fim ao processo, que é uma das metas da criação da Justiça do Trabalho, que é a conciliação, que é por fim aquela lide, né, satisfazer a sociedade. Então este núcleo é para isto. O trabalhador ou empregador entra em contato com o núcleo e diz: queremos conciliar a agenda, solicitamos o processo que está em tramitação ou na execução ao juiz da vara, este que também já está apoiando ao núcleo, encaminha o processo para o respectivo núcleo, e ali as partes conversam com o juiz conciliador e com os mediadores. E isto tem nos dado um saldo muito positivo, né? E quase todos os dias as partes vão ao meu gabinete quando o juiz auxiliar está na vara, porque ele acumula, então eles levam ao meu gabinete, ali eu novamente converso com as partes, indago se realmente eles estão fazendo aquele acordo, aquela conciliação de livre e espontânea vontade, e sai tudo na perfeita harmonia. O empregador que ganha na economia e o trabalhador que adquiriu aquele seu direito, né, que estava numa contenda que talvez durasse alguns meses, né, porque a Justiça do Trabalho é muito célere, a não ser essas grandes empresas que ainda recorrem para o
TST e algumas vezes para o Supremo. E outra coisa também, nós já estamos programando este núcleo ambulante, né? Ele vai até o interior, por exemplo, vai a uma vara em Arapiraca, em São Miguel dos Campos, é a saída do núcleo daqui para o interior, para também tentarmos esta aproximação da Justiça do Trabalho com a sociedade. Então vejam, senhores que acompanham o programa Segurança e Debate, a gente esteve aqui porque entende dessa forma. O desembargador Severino Rodrigues, presidente do TRT, tem essa postura, é uma pessoa bastante avessa à mídia, mas de uma competência que a gente não pode discutir. E esse tipo de incremento torna célere a justiça, faz a economia circular e a gente entende que isso tende a diminuir também a criminalidade, que é o foco do nosso programa, doutor Severino. Eu gostaria que o senhor fizesse um breve comentário assim sobre o nosso momento atual aqui no estado de Alagoas, como o senhor vê a nossa situação em termos de segurança. Olha, não é só no estado de Alagoas, né, mas no país todo, né, em termos de segurança, realmente a gente precisa de ter um contingente, né, que eu acho assim, mais essas profissões mais importantes, o que o Estado, a nação deveria investir em segurança, em educação, né? Em segurança, educação e saúde. Estes são os 3 pilares para que se evite, porque o trabalhador, a sociedade, se tem alimentação, se tem educação, o crime vai diminuindo. Tudo depende, é uma cadeia, né? São os 3 pilares: educação, saúde e segurança. Então não podemos deixar de afirmar que essa postura de celeridade, ela traz realmente uma diminuição aqui para a criminalidade do estado de Alagoas. Mas eu aproveito e finalmente peço ao senhor que faça um comentário sobre essa belíssima campanha iniciada pelo Ministério Público do Trabalho, onde prima pela não exploração sexual de nossas crianças. Eu acho que foi um projeto da doutora Rosemary sem par. Porque a paz, a gente tem que primeiro procurar dentro da gente. E isso a doutora Rosemary tem, a paz dentro de si. Então, por isso que ela está promovendo esta campanha. Porque eu acho o seguinte, a paz só existe se você estiver em paz consigo mesmo. Não adianta você ir para a rua, não adianta você fazer passeatas, apresentar faixas dizendo paz, queremos paz, se você não tem paz dentro de você. À medida que você tem a paz dentro de si, você consegue realmente a paz. E a campanha essa promova a paz. O quê? Evitando a exploração sexual infantil, evitando a criminalidade infantil e tudo mais. Não só em relação ao trabalho infantil, mas também ao adolescente, aos adultos, né? Às mulheres principalmente, né? Para evitar esse comércio de escravos, né? Então, tudo isso a gente tem que primeiro ver se a gente está conseguindo fazer essa paz dentro da gente, para poder promovê-la e expandi-la. Bem, então agradecemos mais uma vez ao desembargador presidente do TRT 19ª Região, doutor Severino Rodrigues, e queremos lembrar que essa é a forma de gerir, preocupado com o capital humano, preocupado com a diminuição da violência, da criminalidade, numa postura de tornar célere a justiça. E é disso que precisamos no Brasil. Doutor Severino, muito obrigado mais uma vez. E todos nós do programa Segurança e Debate ficamos imensamente gratos. Diretamente para o programa Segurança e Debate, com Maristela Positano, a nossa consultora de paz e coordenadora também do Maceió Voluntário. Maristela, a gente gostaria que você falasse sobre essa campanha maravilhosa que você está coordenando aqui pelo Maceió Voluntário, juntamente com o Ministério Público do Trabalho. O que vem a ser esse Promova a Paz? O promover a paz, nós temos que promover a paz na nossa sociedade, que existem algumas doenças silenciosas, doenças sociais. E a exploração sexual infantil é uma das doenças que são abafadas, porque acontecem em locais que nós às vezes não temos acesso. E nós estamos fazendo essa campanha até o final do ano, para quê? Para que nós possamos fazer um trabalho de prevenção com os jovens, para que eles saibam o que é um aliciador, como é que ele chega para aliciar, para chamar, para ser explorado sexualmente, para que não entre nessa roubada, né, como a gente diz. Então, isso é muito importante, porque os nossos jovens, eles não sabem, por exemplo, que eles, quando acontece um fato como esse, eles podem ligar para o número 100 e obter informações, inclusive ajuda, que o Conselho Tutelar pode ajudar. Então, nós vamos dar direção para muitos jovens que saibam, porque nesse meio tempo, até conversando com as crianças, um trabalho que a gente já está fazendo em São Miguel, com as crianças, uma criança chegou e disse, eu tenho uma amiga que está nessa situação.
Então, ela já foi alertada e foi alertar a amiga, porque existia um aliciador que pegava essa criança e levava depois da escola. Ela se travestia, colocava uma roupa de adulta, né? Colocava batom e era levada para um bar, dance bar, para poder se prostituir e ganhar dinheiro em cima dela. E ela achava isso bom porque ela é muito pobrezinha, não podia ter nada e com isso ela estava ganhando dinheiro, mas ao mesmo tempo se violentando e sofrendo. Mas sendo aliciada, porque eles dizem, é um processo de sedução, né? Infelizmente o aliciador ele é um sedutor. Então é isso que nós queremos que a criança saiba, que qualquer pessoa que chegue para oferecer alguma coisa, dinheiro em troca do corpo dela, ou então enganá-la, dizendo que vai levá-la para algum lugar, para ela ser manequim, para ela dançar, aprender alguma coisa e ganhar dinheiro numa cidade maior, que ela pense 2 vezes, fale com o conselho tutelar, se tiver alguém que apareça na sua escola, no seu ambiente, fazendo esse tipo de proposta, procure o conselho tutelar, procure os seus pais, procure conversar com pessoas que entendem, né, pessoas mais velhas, para você não entrar numa história como essa. E esse é o nosso trabalho. Nós vamos fazer agora, nós estamos fazendo oficina de teatro sobre o tema com o ator Lico Spínola. Posteriormente, nós vamos lançar a cartilha. Nós vamos fazer esse trabalho também nós estamos fazendo em Barra de São Miguel, estamos fazendo também aqui em Maceió e Paripueira, que nós não estamos ainda na rota, mas como somos uma cidade turística, podemos ainda entrar. Então vamos trabalhar a prevenção. Perfeitamente. Então fica aqui ratificada a importância do número 100. Você está na dúvida se está sendo explorado sexualmente, se pode ser um parente, um amigo, use e faça uso do número 100. Maristela, está me chamando a atenção aqui esses 3 personagens aqui desse banner. Você poderia explicar o que são, por favor, e quem é o criador? Olha, nós chamamos uma pessoa para fazer o design, mas eu criei os personagens, porque a cartilha, eu escrevi a história. Nós temos Lalo, Lalinha e Tininha, que são esses 3 personagens, que são aliciados por uma pessoa e são levados para uma outra cidade e passam a sofrer. E aí se desenrola a história, porque Lalo, Lalinha e Tininha moram em vilarejos, moram em casa de terra batida, numa pobreza extrema, e o aliciador se aproveitou dessa pobreza extrema. Além de entrar na vida dele, da Lalo, Lalinha e Tininha, também entraram dentro da casa e fizeram o que era pior, convenceram os pais a deixar que os levassem para uma cidade onde eles disseram que eles iam ganhar dinheiro, e aí começa a se desenrolar a história. São 3 histórias diferentes e aqui o desenho foi feito justamente em fantoches, porque é justamente isso que acaba acontecendo. A criança vira um fantoche na mão de um adulto mal intencionado, de um aliciador, de uma pessoa de mau caráter. E é isso que nós queremos mostrar para as crianças, e ali então, nesse desenrolar, as crianças vão ler a cartilha, vão saber como se direcionar, vão ter informações, e no final da cartilha tem todos os passos para você não se envolver com esse tipo de aliciador ou entrar para a exploração sexual infantil. Bem, não é à toa que a gente diz que quem mais entende de paz em Alagoas é Maristela Positano, essa consultora de paz, agora promovendo essa belíssima campanha aqui em parceria com o Ministério Público do Trabalho. Estamos aqui agradecendo a você mais uma vez, diretamente do auditório do TRT, 19ª Região, para o programa Segurança e Debate. Estamos aqui diretamente do auditório do TRT, Tribunal Regional do Trabalho, 19ª Região, no lançamento do projeto Promova a Paz e Exploração Sexual Jamais, e contamos aqui com a presença do deputado estadual João Henrique Caldas. Deputado, a gente gostaria de saber a sua opinião, a opinião do Legislativo alagoano com relação a um projeto desse quilate, um projeto importante que a gente vê como algo transformador, né, que dá partida a um novo momento para Alagoas. Boa tarde a vocês, Esperon. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Farol. Esperon, é o momento, né, de parabenizar o Tribunal Regional do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, por desenvolver e trazer a problemática de um tema tão delicado que é a exploração sexual infantil, essa violência contra nossas crianças e nossos adolescentes. Então são ações como essa, né, que traz à sociedade, que debate, que discute e que proporciona um debate inteligente e criativo, que nós vamos conseguir, de uma vez por todas, erradicar com essa mazela e trazer, né, para a sociedade soluções viáveis para o combate à violência e à exploração sexual infantil.
O futuro do país, o futuro do nosso estado, da nossa nação, passa por essas crianças. E com certeza uma criança dessa violentada, abusada, ela vai ser um adulto, né, que vai carregar com ela traumas, né, marcados na alma, e isso daí reflete na sociedade como um todo. Então nós temos que tratar e tomar cuidado desde cedo, né, quando está fazendo ali as primeiras, né, os primeiros encaminhamentos da criança, né, onde está sendo formada a personalidade da criança, para que ela tenha, né, toda a sua inteligência emocional, ela esteja lá intacta, sem nenhum tipo de violação. Então essa violência, essa brutalidade que fazem contra as crianças e adolescentes no nosso estado, isso tem que acabar de uma vez por todas, e por isso eu parabenizo ações como essa do Ministério Público do Trabalho, que está sendo feita e desenvolvida também pelo Tribunal Regional do Trabalho. Então é o Judiciário, é o Ministério Público, eu aqui representando também o Poder Legislativo, isso é muito importante. É só da sociedade civil organizada, todos nós, hermanados nesta corrente, para nós conseguirmos, de uma vez por todas, acabar com essa violência, com esse absurdo que é a exploração sexual infantil. Deputado, mas para nossa surpresa, o senhor é o único representante da nossa Assembleia Legislativa. É por isso que muitas vezes a sociedade, né, cai numa gama de descrédito muito grande com relação àquela casa. O senhor se vê hoje numa posição que precisa divulgar esse projeto lá, já que nenhum dos seus pares está aqui presente? Com certeza, isso tem que ser disseminado, né, tem que ganhar proporções, né, para atingir não só Maceió, mas como toda Alagoas. Nós temos que ganhar capilaridade, nós temos que interiorizar esse projeto e vai contar com o meu apoio, né? Como deputado estadual, que viajo nos 4 cantos do meu estado, eu vou levar esta mensagem e tudo que foi debatido e discutido aqui no dia de hoje, promovido pelo Ministério Público do Trabalho, aqui no Tribunal Regional do Trabalho, contra essa violência que é a exploração sexual infantil. Bom, a gente parabeniza aqui pela sua presença, parabeniza também pela sua atitude. Procure divulgar isso entre os nossos deputados que deveriam estar aqui também. E não podemos deixar de frisar, projetos como esse, essa parceria, Ministério Público do Trabalho, o Maceió Voluntário e demais instituições, isso sim vai fazer a mudança para o nosso estado. Vem aí a nova programação da TV Farol. Fique ligado. Olá pessoal, para quem não me conhece, sou André Fon, fotógrafo e apresentador do programa Planeta Fashion, que será exibido aqui na TV Farol, canal 16 e na NET, canal 8, todos os sábados às 14 horas. Moda, entrevistas, culinária, saúde, cobertura de eventos e tudo o que acontece na sociedade alagoana e no Brasil, com a coluna Tudo Que Há com Ana Monteiro. Direção Daniel Lessa. Eu tenho esse encontro marcado com vocês. Restaurante Nutri Refeições, sabor, higiene e qualidade. Segurança alimentar, conforto e variedade. Alimente-se bem, gastando pouco. Self-service sem balança. Avenida Comendador Leão, 1347, pertinho da Maternidade Santa Mônica. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 15h30. Olá, eu sou o Tom Carvalho. Em breve estarei aqui na TV Farol com o programa Top Beats Games, para você ficar ligado em tudo que está rolando no mundo dos games. Acompanhe a nossa fanpage e até mais. IFOSPAN é uma instituição voltada para a proteção ambiental, elaboração de projetos que eduquem e conscientizem
as pessoas a preservarem os recursos naturais. Fazemos projetos na área ambiental, consultoria, assessoria, estudos e relatórios de impacto, paisagismo, urbanismo, diagnósticos, projetos de revitalização de áreas degradadas e outras ações de proteção ao meio ambiente. Como realizadores do programa Segurança em Debate, ministramos palestras e prestamos consultoria em segurança a empresas, condomínios e universidades. Nossos projetos sociais são custeados com as receitas dessas atividades. IFOSPAM, Instituto de Formação, Pesquisa Socioambiental e Segurança Pública. Informações 9981-2224. Vem aí a nova programação da TV Farol. Fique ligado. Voltamos à nossa entrevista hoje com a doutora Rosemary Lobo, que é procuradora do Ministério Público do Trabalho. Está à frente aí de uma campanha espetacular que vocês acabaram de assistir aí diversas imagens do lançamento. Mas eu gostaria de voltar aqui a um assunto, doutora Rosemary. A senhora comentou sobre todo o esforço que a senhora vem fazendo à frente do Ministério Público, e aí eu pergunto à senhora, se a gente não tiver aí a contrapartida do Estado, do município, com boas e eficientes e continuadas políticas públicas, a senhora acha que isso pode enfraquecer a nossa postura com relação a esse combate a esse crime terrível contra os direitos humanos? Sim, porque dá uma sensação de frustração, né? E que às vezes as pessoas denunciam, participam, né, e não têm os encaminhamentos necessários. Eu estava falando no outro bloco da questão da repressão. Então, depois que se consegue descobrir o aliciador, a vítima e tal, não existem encaminhamentos a serem feitos. O próprio procurador, muitas vezes, ele não sabe que encaminhamentos. Ou, às vezes, ele sabe, mas não existem políticas públicas, né, para que isso seja realmente implementado. Então, a parte do Estado nessa situação, nesses problemas sociais, ela é muito importante. Porque existem órgãos criados como o Ministério Público, de uma forma geral, para a defesa desses direitos, né? E quando a gente vai defender, só pode defender pelo meio repressivo, uma ação civil, uma ação de execução, né? Quando chega na ponta disso daí, no final da execução, o Estado se coloca na postura da reserva do possível, que se chama no direito, ou seja, eu sei que tenho que fazer, mas eu não tenho orçamento, né? Meus colegas se deparam muito com isso, eu acho que todo profissional, servidor público se depara sempre com isso, uma instituição da sociedade civil, uma ONG, ela sempre se depara com problemas orçamentários. Então, sem dinheiro tudo fica difícil. E né? sem recurso tudo fica difícil. Essa campanha mesmo, ela não teria condições de ser começada se a gente não tivesse recursos mínimos para a impressão do folder. Todos os parceiros eles colaboram de alguma forma, mas o recurso, né, o dinheiro para pagar as despesas do material pedagógico para as crianças tem que estar disponível. Então, é lastimável ver assim que a gente continua com a Constituição, embora toda emendada, mas na verdade remendada, né? Ela continue mantendo os direitos humanos e as garantias fundamentais lá no seu início e todos os outros espalhados no texto constitucional, e ao mesmo tempo a gente vê o Estado se retirar quase que totalmente de áreas fundamentais como saúde, educação, assistência social e às vezes tentando todas as formas, se não diretamente privatizando a segurança, mas não dando condições da segurança pública, né, seja pelas suas diversas vias, se estabelecer. Então, cabe ao Ministério Público, por seus diversos ramos, do trabalho, do federal, né, como órgão fora dessa tríplice legislativo, executivo e judiciário, trabalhar no sentido da implementação disso. A Constituição determina, a legislação infraconstitucional também, o Estado se obrigou por meio de convenções internacionais, certo? Então é preciso implementar. Muitas vezes é preciso realmente, né, extrapolar o limite do diálogo e da parceria com os órgãos públicos e agir de forma judicial, movimentar, chamar o judiciário para forçar o Estado a implementar. Mas, assim, muitas vezes é possível, com uma parceria como essa, por exemplo, a gente sensibilizar o gestor, como eu disse hoje na abertura, que tem vontade de fazer, mas não sabe nem como. Tem recursos disponíveis, mas não sabe nem onde ir buscar. Então, é preciso a implementação de políticas públicas mesmo. Ou seja, uma delas, e pelo menos particularmente para mim, é a educação.
Muito bem. Né? Então, assim, hoje já existe o programa Mais Educação, mas nem todos os municípios implementam. Alagoas tem 27 municípios, isso em 2009 eu já tinha conhecimento, e Maceió estava um deles, que firmaram essa parceria com o governo federal de implementação. E o que é o Mais Educação? Talvez a gente pudesse dizer que seriam aqueles CAICs, CIAPs, da proposta brisolista, né? E era CIAP, depois virou CAICs, ou era o contrário, de educação integral. Se a mãe está fora trabalhando, se o pai também está, se agora com a nova lei das domésticas a coisa já onera mais um pouco, não se pode deixar a criança, né, a casa com alguém, nada melhor do que ela esteja garantida no turno e no contraturno escolar. Um turno com o currículo mínimo básico e o outro turno com tudo aquilo que garante a completude do desenvolvimento psicossocial da criança, ou seja, esporte, lazer, cultura, e a formação pela família também. A senhora agora me deixou preocupada quando a gente tem um grande advogado numa gestão pífia à frente de uma Secretaria de Educação. Eu estou vendo tão pouca coisa. Leonardo, por favor. Recentemente entrevistamos o Dr. Sérgio Jucá, Procurador-Geral de Justiça daqui do Estado, e naquela entrevista eu já fazia menção à proposta de alguns sonhadores, vamos dizer assim, de elevar o gasto de educação no nosso país para 10% do PIB. Rapidamente arquivaram essa ideia que poderia ser a salvação do nosso país. Não, disseram que aquilo atrapalharia o crescimento e outras coisas do gênero, que discordamos por entendermos também que a educação seja uma saída. Mas como foi dito aqui sobre a questão da segurança pública, né, a atuação do governo na segurança pública, eu não tenho como não perguntar à nossa convidada sobre a posição dela enquanto cidadã, como procuradora do Ministério Público do Trabalho, sobre sua opinião no atual momento de Alagoas, da segurança pública, esses níveis elevados de homicídio, o Plano Brasil Mais Seguro. O que a senhora falaria a esse respeito? Eu voltaria a tocar na tecla da questão da educação. Eu acredito que realmente haja necessidade de um aumento de efetivo, uma melhor remuneração, mas isso são as consequências, certo? Isso melhora realmente, quanto mais policiamento na rua, né, as pessoas se sentem mais seguras. Mas as pessoas poderão se sentir mais seguras também se acreditarem que o outro também está trabalhando e que não vai tomar aquilo que ela trabalhou para ter, o seu celular, o seu relógio, e que não precisaria da polícia para fazer esse serviço. A polícia só olharia o ambiente, daria aquele clima mais seguro para os cidadãos para efeito de alguma coisa mais grave. Mas não esse dia a dia de morte, né, de às vezes de não haver resistência, como a população foi educada pela polícia para não resistir, mas a gente está chegando no ponto de, mesmo com não resistência, né, a haver crimes assim do porte que houve essa semana em São Paulo. Mas eu acho assim que quando a criança não está na escola, então mesmo com aumento de efetivo, com melhor remuneração, se a criança não está na escola, se não está com o professor, o tráfico pega. Então não tem efetivo do mundo, né, que vai dar solução para um aumento de demanda desse tipo. Ouso dizer que sem as políticas públicas pode botar um policial na porta de cada casa que não vai resolver o problema. Né? Aliás, disse que onde há educação não se precisa de segurança, a coisa está ali inerente, né? Mais alguma pergunta, Leonardo? Não, acho que você vai falar aí do tema do momento, né? O PEC das domésticas. Agora todos devem estar querendo saber. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco aqui para a gente sobre a PEC das domésticas. Sim, que já é, na verdade, agora a lei, né? Não é mais um projeto de emenda constitucional. Eu falava em outra entrevista também, um dia desse aí, que é realmente um avanço quando a Constituição veio, né? Eu não vou criticar a Constituição no momento que ela surgiu. No momento, a cultura, né, não permitia, né, que fossem dados todos os direitos, até pelas peculiaridades do trabalho doméstico, pela também não capacitação da mão de obra doméstica, né, que a gente viu que foi evoluindo durante esse tempo todo. Em outros estados, assim, as domésticas já têm cursos e outras coisas, o que vai provavelmente acontecer, porque também os empregadores vão ficar mais exigentes de uma doméstica que saiba ler, atender um telefone, dar um recado. Tenha, né, pontualidade. Pontualidade, queira assinar o seu ponto, que às vezes quer receber os aumentos que a lei trouxe, mas não quer assinar, né, porque o empregador ele tem esse direito. O empregador ele tem o direito de fiscalizar e de dirigir, né? E se for o caso, punir também com advertência. Então, o que deixou as pessoas muito mobilizadas naquela semana toda, né? Tanto patrões como empregados, é como vai ser o operacional. Uma emenda constitucional ela não pode trazer o operacional. Quem traz o operacional é a legislação infraconstitucional, mais especificamente normativas do Ministério do Trabalho e Emprego, que com certeza vão sair.
Então, alguns direitos eles ainda vão ser regulados, como do FGTS, né? Já se questiona também, dado o impacto na carga tributária das famílias que se utilizam de trabalho doméstico, do FGTS e da multa do FGTS. Agora, o mais impactante, assim, que não se tem uma solução, é como vai se dar o poder fiscalizatório do empregador. Porque numa empresa, existe o gerente ou o chefe de seção que vai controlar a jornada diária, seja pelo cartão de ponto escrito, seja pelo cartão eletrônico, né, pelo ponto eletrônico, as faltas e tudo mais. Se a dona de casa sai de casa porque ela está no trabalho formal, ela está trabalhando fora, os filhos saem, o marido sai, quem controla a jornada? Como se sabe a quantidade de horas extras? Não é a questão de pagar. Pagar é devido e é justo, desde que se possa, até porque a própria Constituição, ela permite a compensação de jornada. Não é um direito indisponível, certo? Como o meio ambiente equilibrado no trabalho. O horário de trabalho é um direito negociável, certo? Então, você é caseiro, você é empregado doméstico, você é o motorista, você é o cuidador. Empregado doméstico tem vários, não é só a empregada doméstica. Até o piloto de jatinho, né? Particular. Sim, se for a dedicação à família, é também um empregado doméstico, né? Se formos considerar assim. Mas embora eles tenham, se eles tiverem uma categoria própria, uma convenção coletiva, eles não se classificam. Os aeroviários, né? Sim, então. Mas, nesse caso, é diferente. Não é questão de pagar. Eu acho que se tem um bom funcionário, se faz um acordo de compensação de jornada com ele, você quer folgar, você vai folgar toda semana, a partir da sexta, depois do almoço, então você já me deve 4 horas, mais 4 do sábado, você faz tantas horas extras, a gente compensa aqui as que você me deve, com as que você faz, e assim vai se resolvendo aos pouquinhos. Porque impacta, né? A gente não tinha essa rotina dentro de casa. Eu já tenho meu livrinho lá, na cozinha. Voltei do curso, ela não assinou. Eu hoje paguei, quando saí cedinho de luz, meu direito, meu dever está cumprido. Você, antes de sair, cumpra o seu. Sorrindo, mas eu digo, ela tem dificuldade de assinar, eu compreendo. Mas aí eu brinquei e disse bem assim, vai treinando que sua caligrafia melhora, você vai se sentir mais rico, porque você vai saber assinar o seu nome melhor. Então eu acho que a questão das horas extras e do controle da jornada, como exercer o poder fiscalizatório. Mas no mais, o governo está sinalizando com uma diminuição dessa carga, ou seja, o recolhimento conjunto de FGTS com INSS, já é menos burocracia, e a redução da multa de 40% do FGTS, que na verdade não é 40, é 50, quando a gente demite. A rescisão, né? Ser só 10%, o que já alivia bastante. Agora seria interessante a senhora fazer uma correlação desse trabalho doméstico com o trabalho infantil, porque era muito comum, até bem pouco tempo, né, pessoas recrutadas aí nos interiores ou nos grotões aí das próprias capitais para trabalharem de forma doméstica em tenras idades, não é? Isso sempre foi uma prática, principalmente uma prática nordestina, dada a miséria absoluta do sertão, né, de alguns pontos do interior de Pernambuco, de Alagoas, né? Porque nos outros estados a cultura é diferente. Não vem de lá do interior do estado para trabalhar como doméstica na capital São Paulo. Lá os juízes dão um alvará para trabalhar na colheita da maçã, da uva, né? E fica aquele trabalho familiar, vamos dizer assim. Os adolescentes se mantêm no campo. Aqui a realidade é diferente. E o mito era sempre esse. É melhor trazer do que deixar morrer de fome lá. Aqui eu vou dar uma oportunidade de vida. Mas na verdade não se dava. Né, porque não podia ir para a escola, não aprendia nada, né, cuidava dos filhos e tudo mais. Fora os riscos mesmo, porque uma criança de 12, 13, 14 anos, ela não tem uma formação completa de desenvolvimento, ou seja, é uma criança cuidando de outra criança. Geralmente, né? Subnutrida, inclusive. Então, há 4 anos atrás, o mote de campanha, assim, já era titulado Acordo de Infância aqui, foi justamente o trabalho infantil doméstico. A gente agradece, excelente explicação. Nós vamos agora ao quadro do acerto e erro do alvo. Vou dedicar ao Ministério Público do Trabalho por essa atuação nessa campanha de combate à exploração sexual infantil, que não se tolera mais em 2013 práticas dessa natureza, que efetivamente têm que ser denunciadas, apuradas e as punições devidamente aplicadas. Já o meu erro do alvo, dedicarei à ausência total de políticas públicas dos poderes executivos nas instâncias municipais, estaduais e até a federal, que tem deixado muito a desejar. Por gentileza, o seu acerto e erro do alvo. O meu acerto, mas o que eu considero acerto
foi esse envolvimento de todos esses parceiros na campanha e, obviamente, de toda a mídia, que desde já agradeço aqui a oportunidade. Porque, como eu disse na abertura hoje, nós não somos oniscientes e nem onipresentes. Nós vivemos numa instituição, com paredes, com gabinete, então os fatos têm que chegar ao Ministério Público e o Ministério Público, então, tomar as providências. Mas, se possível, tomar as providências com toda a sociedade civil, porque aí se fica mais forte e a possibilidade de acerto é muito maior. E o erro é igual, não sabia porque estava na sua mente, né? Mas foi telepatia. O erro é essa insistência, eu não digo do governo A, B ou C, municipal, estadual, mas do Estado brasileiro em se omitir com relação a políticas públicas. Ele se obriga internacionalmente, faz a figura e aqui internamente ele corta todas as possibilidades de recurso e de estímulo para as pessoas e para as organizações de atuarem condizentemente com a implementação de direitos humanos. Bem, o meu acerto do alvo eu vou dedicar ao programa Qualidade de Vida, que foi implantado lá pela presidência do TRT aqui de Alagoas, onde ele muda toda uma filosofia, ele prioriza o capital humano, ele busca a satisfação do servidor para que isso se transforme num melhor atendimento à sociedade. Indiscutivelmente, precisamos copiar isso a nível de Estado e a nível de município. O meu erro, eu vou ter que, mais uma vez, já estou ficando aqui desanimado, dedicar a nossa SEGES, a Secretaria de Gestão Pública do Estado de Alagoas. O nosso secretário insiste em postergar a liberação, o pagamento da progressão aos policiais civis oriundos do concurso 2001-2002. Isso enfraquece o Plano Brasil Mais Seguro, isso desestimula o policial e estamos aí fomentando muito mais mortes no nosso Estado. Bem, eu vou pedir agora a senhora que em 1 minuto a senhora faça as suas considerações finais. Em 1 minuto, certo. Infelizmente, não, 1 minuto. Eu agradeço a oportunidade em nome de todos os parceiros que vocês viram ali na abertura, no lançamento da campanha. Eu espero que a gente tenha sucesso na campanha, não só como campanha, mas como projeto. Projeto social e projeto de vida de cada um. Porque a gente melhora a nossa sociedade, melhora o crescimento humano de todas as pessoas aqui, e que é o que a gente quer para ter uma sociedade mais justa e solidária. Muito obrigado. Eu vou fazer rapidamente alguns agradecimentos. Eu quero agradecer ao Marcial Voluntário, que também participa à frente, juntamente aqui, com o Ministério Público, dessa campanha. Quero agradecer... Tem algum agradecimento, Leonardo? Eu já inseri os meus por aqui, que o nosso diretor está olhando ali já bravo. Eu tenho alguns. Inicialmente, ao juiz do trabalho, o Dr. Ricardo Gouveia, que eu nem conheço pessoalmente, mas tomei conhecimento que ele, enquanto professor universitário, que ele também exerce essa atividade, estava indicando aos seus alunos que assistissem o programa Segurança em Debate. Então, eu agradeço a deferência a esse humilde programa. Muito obrigado, um abraço ao ilustre magistrado, ao Dr. Luiz Jackson também, juiz do trabalho, nosso amigo, muito grato aí por conhecê-lo. A Maristela Positano também, o André Carnaúba, sem os quais o projeto ficaria um pouquinho deficiente aí, sem o conhecimento deles, e ao Daniel Lessa aí, diretor do nosso companheiro de emissora, André Fon, que está aí incrementando a nossa programação. Um abraço a todos. Aproveito um carinhoso abraço a Carlinha Positano, que esteve conosco hoje também, aliás, me deu um puxão de orelha um dia desses. Carlinha, corrigi já, tá? Bom, a gente volta no próximo programa. Muita paz a todos vocês. Vem aí a nova programação da TV Farol. Fique ligado. Olá pessoal, para quem não me conhece, sou André Fon, fotógrafo e apresentador do programa Planeta Fashion, que será exibido aqui na TV Farol, canal 16 e na NET, canal 8, todos os sábados às 14 horas. Moda, entrevistas, culinária, saúde, cobertura de eventos e tudo o que acontece na sociedade alagoana e no Brasil, com a coluna Tudo Que Há com Ana Monteiro. Direção Daniel Lessa. Eu tenho esse encontro marcado com vocês.
Restaurante Nutri Refeições. Sabor, higiene e qualidade. Segurança alimentar, conforto e variedade. Alimente-se bem, gastando pouco. Self-service sem balança. Avenida Comendador Leão, 1347, pertinho da Maternidade Santa Mônica. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 15h30. Olá, eu sou o Tom Carvalho. Em breve estarei aqui na TV Farol com o programa Top Beats Games, para você ficar ligado em tudo que está rolando no mundo dos games. Acompanhe a nossa fanpage e até mais! IFOSPAN é uma instituição voltada para a proteção ambiental, elaboração de projetos que eduquem e conscientizem as pessoas a preservarem os recursos naturais. Fazemos projetos na área ambiental, consultoria, assessoria, estudos e relatórios de impacto, paisagismo, urbanismo, diagnósticos, projetos de revitalização de áreas degradadas e outras ações de proteção ao meio ambiente. Como realizadores do programa Segurança em Debate, ministramos palestras e prestamos consultoria em segurança a empresas, condomínios e universidades. Nossos projetos sociais são custeados com as receitas dessas atividades. IFOSPAN, Instituto de Formação, Pesquisa Socioambiental e Segurança Pública. Informações 9981-2224. Vem aí a nova programação da TV Farol. Fique ligado!